Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre preconceito racial, um tema muito importante para os nossos dias. Vamos refletir acerca do modo como o tratamento dado às pessoas, considerando a diferença da cor da pele, pode gerar injustiças sociais e desigualdades. Vamos iniciar nossa reflexão a partir da fala de um dos maiores rappers brasileiros, o cantor Emicida. Abro aspas. A gente vive em um país onde a palavra negro é um sinônimo de um qualquer, de qualquer um, de um Zé Ninguém. Fecho aspas, Emicida. Esse autor comenta os modos como as pessoas tratam sujeitos anônimos, com a intenção de representar o exemplo de alguém, de qualquer pessoa, e para isso usualmente recorrem à palavra negro, ora como substantivo, ora como adjetivo, tentando atribuir a ele, ao indivíduo sem representação, um gênero ou qualidade de alguém considerado sujeito sem representação social. Detalhe, observemos que as pessoas muitas das vezes usam a expressão nego, qualquer nego, um nego aí, o nego, como uma forma de dizer que o sujeito do qual não se representa de alguma forma possa ser representado pela palavra negro. Ao observarmos o termo raça, que também é um outro termo utilizado para falar de representação, percebemos que não possui um significado estático, quer dizer, não tem um sentido único, pois é um termo que é construído dentro da história e, como a própria história, o conceito adquire novos significados, a depender de cada contexto em que o próprio termo aparece. Vamos adotar o termo na forma apresentada pelo filósofo Silvio Almeida, o qual considera que racismo se tornou uma forma sistemática de discriminação que teve na raça o seu fundamento, se manifestando por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a que pertençam. Vamos tentar compreender, de forma resumida, como se construiu na história esses grupos que privilegiam uns em detrimento de outros, que mantêm vantagens e desvantagens a depender do grupo ao qual se pertence. É importante destacarmos que o século XVI é o período das grandes navegações e do comércio mercantilista europeu, dentre os quais se destacam países como Inglaterra, França e Portugal, os quais lideravam os processos coloniais nos territórios recém-descobertos. Esses países descobridores, coloco aspas para descobridores, dos novos continentes chegavam até a África, a Ásia e as Américas do Sul, do Norte e Central, encontrando nestas regiões moradores cujas diferenças físico-biológicas, desde o formato do rosto, cor dos olhos, cor da pele, gostos culinários, modos de preparar a alimentação, as vestimentas, os rituais, os costumes, as religiões, lhes causavam inconvenientes. É neste contexto que a palavra raça basicamente adquire um sentido e serve-se desse sentido para distinguir e diferenciar politicamente o eu do outro, servindo na maioria das vezes para legitimar a colonização e a exploração, incluindo aí a política econômica com base na escravidão. Assim, especificamente aqui no Brasil, com o passar dos anos, o racismo foi se normalizando para aqueles que reproduziam tal prática. O sociólogo Horácio Nogueira pontua que o brasileiro desenvolveu de modo dissimulado e assistemático um modo próprio de racismo. A este problema, o também sociólogo Florestan Fernandes completa a análise nos dizendo que o catolicismo brasileiro acabou por criar um drama moral para os antigos senhores de escravos, pois a prática colidia com a moral cristã, e assim os fez desenvolver uma tendência a um comportamento que disfarçava o racismo no interior da religiosidade e na prática cotidiana, a qual recusava a existência de um preconceito que legitimava a própria escravidão. Deste modo, Florestan observa que, apesar de seus ideais humanistas, o abolicionismo não conduziu os brancos a uma política de amparo ao negro. Antes, eles foram reduzidos a uma condição de marginalidade. Os efeitos deste formato tão rude de marginalização da população negra pelos senhores brancos, que acumulavam patrimônio e poder por mais de 3 séculos, acabaram por criar uma herança de injustiças e desigualdades. A professora Leal Rosa
recentemente observou que a população negra convive com um processo de exclusão nos diferentes espaços da sociedade, inclusive no campo educacional, e especificamente nesse sentido, a pesquisa dela é muito importante. O próprio relatório anual das desigualdades, também citado pela professora Leal Rosa, mostra que em 1998, 28% das pessoas declaradas negras e pardas acima de 15 anos de idade eram analfabetas, enquanto que o mesmo corte entre os brancos representavam apenas 12% de pessoas analfabetas. Em 2008, estes mesmos cortes passaram a ser representados 13% de negros analfabetos, enquanto que de brancos representavam 6%. Os efeitos são ainda mais severos e cruéis quando acrescentamos ao corte de raça o corte gênero, pois se é difícil ser negro no Brasil, se torna ainda mais complicado ter a cor de pele preta e ser de gênero feminino, ou seja, mulher. Destaquemos o mercado de trabalho, pois nele conseguimos retratar uma parte das desigualdades, onde o retrato desta exclusão se acentua quando se é preta, segundo dados do Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça, as mulheres negras ocupando em atividades manuais, perfazendo um total de 79,4% de ocupação de trabalho manual. E destas 79% mulheres trabalham com ocupação de trabalho manual, 51% delas estão alocadas no emprego doméstico e 28% são lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, serventes, conforme declaração da Organização das Mulheres Negras Brasileiras. O trabalho doméstico ainda é, desde a escravidão, um lugar que a sociedade racista destinou às mulheres negras. Para refletirmos mais um dado importante, que é o salário, observamos que quando empregadas, as mulheres negras ganham, em média, metade do que ganham as mulheres brancas e 4 vezes menos do que ganham os homens brancos. Não menos importante, observemos que no Brasil, os casos de homicídio de pessoas negras, pretas e pardas aumentaram 11% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência publicado no ano de 2020, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele afirma que para cada pessoa não negra assassinada em 2018, para cada uma, 2,7 pessoas negras foram mortas, estes últimos representando 75% das vítimas. Enquanto a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi de 13,9 casos entre os não negros, e atingida entre negros chegou a 37,8. Observemos os dois casos de maiores repercussões que ocorreram no mundo nesses últimos anos. O caso do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, onde um policial branco sufocou o cidadão negro que ele foi detido até que ele morresse asfixiado debaixo do joelho do policial, e também o do João Alberto, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, onde em uma loja de supermercado, dois seguranças privados, orientados também por uma coordenadora de segurança que era branca, assassinaram o cliente da loja de forma cruel e violenta, num contexto de luta com os seguranças que tentam de algum modo controlar ali a insatisfação do cliente em relação a alguma questão que foi discutida dentro da loja quando ele era atendido por sua família. Nada justificava tamanha violência e assassinato de uma pessoa, ainda que ele pudesse ter cometido algum equívoco, erro, etc., né? Enfim, né? Esse é um tema complicado, mas a fim de eliminarmos o racismo e todo tipo de discriminação racial, faz-se necessário duas questões importantes que precisamos fechar nesse comentário. Uma apontada pelo professor Florestan Fernandes, que foi um grande pesquisador do tema dos estudos raciais no Brasil, e outro um pouco mais recente, do professor Kabengele Munanga, que é um pesquisador congolês radicado no Brasil, que também pesquisa essa questão da identidade da cultura negra. Primeiro, precisamos pensar a partir daquilo que Florestan colocou, como pensar a extinção do padrão tradicional brasileiro de relação racial e criarmos um novo padrão realmente igualitário e democrático de relação racial, que possa conferir igualdade econômica, social, cultural e política entre negros e brancos. De outro modo,
Fazendo isso, nós possibilitamos que a desconstrução do racismo passe pela construção de uma ideia positiva do ser negro, valorizando de maneira positiva a identidade, a origem, a cultura, o gosto, a história, inclusive por meio de políticas afirmativas que valorizem a inclusão do negro no campo da cultura, da educação, das artes, da economia, tal como observado pelo professor Kabengele Munanga. É isso aí. Quero agradecer a todos vocês por terem assistido. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.